Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora mais uma edição do programa Cenário Político, como acontece todos os sábados nesse horário. E hoje, com a grata satisfação que nós estamos recebendo aqui a visita da vereadora Andresa Furini, mais uma vez aqui para a gente conversar sobre a política de Batatais, da nossa região e assim por diante. Boa tarde, prazer recebê-la aqui, viu, Andresa? Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. O prazer é meu. É sempre muito bom estar aqui na TV Educadora, discutindo os assuntos da nossa cidade. Andresa, essa semana esteve lá o prefeito, o secretário de Educação, o presidente do sindicato Rolando, o secretário Vitor e mais de 80 funcionárias, né, das creches municipais aqui, e foram votados 2 projetos, inclusive. Primeiramente, votou-se o projeto que regulamenta o plano de carreira das educadoras e coordenadoras de creche, né? O prefeito fez uma exposição, o presidente do sindicato falou, o secretário falou, e depois eu quero comentar até sobre a Maria Zélia Ferreira Silvério também, que falou representando as 80 profissionais que se fizeram presente. Aliás, a Câmara estava lotada e vocês acabaram aprovando esse projeto. Sim, foi uma sessão extraordinária, Paulinho, na quinta-feira. E entrou 2 projetos. Um é esse que você falou e o outro é em relação à forma de contratação de diretores, vice-diretores e coordenadores. Nesse projeto, eu fui favorável a ele. Vamos falar sobre esse primeiro. Só esse aqui primeiro. Desde 2012, quando eu fui eleita, eu venho acompanhando a luta das educadoras, porque até então eram educadoras. A fala da Zélia, eu acho que mostra muito bem a luta de todas. Vamos até, já que você falou, só para corroborar com o que você está falando, a Zélia Ferreira Silvério, a Maria Zélia, ela fez o seguinte, qual foi a colocação dela, né? Porque a luta é das profissionais que trabalham 40 horas semanais, né? Então ela diz o seguinte, são chamadas de educadoras de creche, mas a denominação correta são professoras de nível superior na educação infantil de 0 a 3 anos. Elas recebem pelo Fundeb, mas com salário bem aquém de um professor que trabalha 30 horas semanais, não é verdade? Essa foi uma colocação que eu achei justíssima e muito bem explicativa. Foi exatamente esse o argumento dela, e é isso que a gente vê nas antigas educadoras, como falava muitas vezes, não menosprezando a classe das babás, das cuidadoras, elas eram vistas dessa forma, só como aquelas que ficam ali trocando uma fralda, dando uma mamadeira, e não é assim. Ali elas desenvolvem um trabalho pedagógico, elas estão ali naquele primeiro momento da infância fazendo um trabalho. E há muitos anos, elas vinham lutando na Câmara, em outra gestão, para esse reconhecimento, para ser reconhecida como professoras infantis. Está a nomenclatura aí. Eu lembro que na gestão do Eduardo elas tiveram essa luta. Naquela época elas foram na Câmara, porque é um pessoal muito guerreiro de ir para a luta, sabe? Com nariz de palhaço, pleiteano. Na gestão do Zé Luiz, a mesma coisa. E agora na gestão do Juninho foi efetivado. Elas foram reconhecidas, muda a referência, elas saíram de lá satisfeitas, fazendo uma festa, porque depois de 10 anos, né, elas foram reconhecidas. Foi aprovada por unanimidade. Como é urgência, é só numa votação. Então já está tudo certinho lá. Perfeito. Não, inclusive, eu achei justíssimo realmente o pleito delas todas, né? Elas ficaram muito felizes, era uma luta, era um pleito que vinha aí se arrastando por anos e anos. Até porque esse negócio de cuidadora de creche, essa denominação que davam para elas, tudo, porque a creche, ela é o quê? Ela é um processo educativo. Sim, sim. Tá certo? Pedagógico. É essa que é a questão. Sim. Não é uma tomadora, não é uma cuidadora de criança, para ver horário de dar uma madeirinha, de dar um lanchinho, até o nome parece que menosprezava todo o trabalho delas, né? Então elas é um são reconhecimento justíssimo. De nível superior. Sim. Não é verdade? Para infantil, para a idade de 0 a 3 anos de idade. Então, desenvolve todo um trabalho pedagógico. Inclusive, elas passaram lá na Câmara, no telão, questão de coordenação motora. Não Exato. É só isso. É todo um e acaba sendo pedagógico. Pejorativo da forma que elas eram vistas, porque é muito mais o serviço que elas prestam. Com dedicação e com amor, viu, Paulinho? Perfeito. É umas meninas assim, extremamente dedicadas no que faz. Agora teve um projeto, o segundo projeto, que é da mesma área que também é educação,
que é um tanto quanto, esse aí criou uma série de polêmicas e tudo mais. Eu acho assim, eu achei, como ex-vereador, você teve uma atitude muito corajosa, porque ter 100 pessoas lá no plenário, a Câmara lotada de professores que estão ali pelo interesse específico desse projeto, com todas as autoridades, e a grande maioria votando a favor, e você foi lá, se posicionou e votou contra o projeto, tá certo? Sim. Eu achei assim, uma atitude plausível, corajosa, de um parlamentar, porque é através da discussão, através do questionamento, tá certo? Que se chega à luz. E a colocação que você fez é o seguinte, do que se refere o projeto? É regulamentando, não é regulamentando, eles estão mudando, transformando as diretoras, né, coordenadoras de escolas, para assim, passarem por um tipo de um processo seletivo e por uma eleição da própria categoria para a efetivação do diretor de escola, quer dizer, contrariando frontalmente o processo de concurso público. Exatamente. E parece que várias cidades da região já tiveram incursões do próprio Ministério Público nesse sentido. E foi a sua preocupação colocada ali. O que você tem a dizer? Eu achei muito importante naquele momento ponderar, não ficar olhando só um lado, sabe? Nós vamos resolver com um processo seletivo. Eu tenho dúvida se resolve, porque isso pode na justiça cair e a gente sempre ficar discutindo as mesmas coisas, a gente voltar ali na Câmara para ver mais uma vez qual vai ser a forma de contratação. Então a minha intenção foi argumentar, porque eu acho que essa é a nossa obrigação, discutir assim até exaustidão e ponderar a situação. Eu vi, Paulinho, na cidade de Franca, Ribeirão Preto, Ituverava, vários municípios que fizeram, por processo seletivo, ser considerado inconstitucional. Então, eu achei muito importante levantar essa discussão e deixar claro, inclusive para os professores que estavam ali na plateia, que caiu. O secretário Vitor, todo momento da fala dele, ele também deixou isso claro, que tem essa ciência, a administração reuniu com os vereadores e colocou o posicionamento deles. O que a administração e o secretário pensam? Que aqui em Batatais, por ter a participação de um conselho, talvez seja uma situação diferente das outras cidades. Eu, no meu entendimento, lendo a decisão de Franca, eu achei muito clara a colocação. Além de considerar inconstitucional a lei de Franca, o Ministério Público ele foi taxativo quando ele disse que a contratação tem que ser através de concurso público. E foi nisso que eu me baseei para fazer essa ponderação lá na Câmara. Graças a Deus, a minha fala, eu acho que ela foi muito bem entendida. Mesmo ali com o plenário lotado, fui aplaudida de uma forma muito respeitosa, porque é muito difícil quando você contraria uma classe, um pessoal, se ainda ter esse respeito. Então, eu saí dali muito satisfeita. Primeiro, pela questão dos educadores, a professor infantil, e segundo, pela forma que eles receberam essa minha ponderação. Amanhã ou depois, se cai uma ação dessa na justiça, o que a maioria da população vai falar? Mas não tinha um vereador lá para ponderar? Será que ninguém sabia que estava caindo na região? Então, eu achei importante, não foi voto só meu, não. O doutor Maurício, ele também votou contrário. Ele também é da área de direito, ele fez uma argumentação bem nessa área, bem profissional, falando de artigos, incisos. A minha é mais simples, né, Paulinho? Eu falo uma linguagem mais popular e tentei defender. Um dos motivos que eu não gosto do processo seletivo é exatamente esse que você falou. A primeira coisa, tem que ter uma eleição para ver quem são os professores que vão disputar o cargo de diretores e vice-diretores. Quando a gente faz uma eleição, você já consegue um grupo que é favorável e um grupo que é contrário. Aí já tem uma divisão. E isso não acontece nas nossas escolas. Hoje, ali, o pessoal é muito entrosado. Então, eu acho que esse processo seletivo, ele vai dar uma divisão. Além de acreditar que ele não cumpre a lei, ele traz essa questão de divisão. A política, ela acaba sendo muito criticada, porque a gente vê vários exemplos ruins, né? E essa política que as pessoas criticam é o que vai estar sendo levado para a escola. Ali, aquele que tem interesse de ser eleito, ele vai começar a negociar, vai começar a levar as promessas ou projetos dele, porque, infelizmente, é assim
que acontece na política. A grande preocupação, inclusive, até mesmo da politização da justiça brasileira, né? Nesses confrontos que estão tendo aí dos tribunais, o Supremo e tudo mais, com o Congresso, com o ministro, com o presidente, com o executivo e assim por diante. E o medo, eu entendi a sua colocação. Nossa, valoroso esse exemplo que você deu. Que a sua preocupação é a politização realmente num setor de educação tão importante como este, não é verdade? Porque, na realidade, vai acontecer. Se ela for ter que passar por uma eleição que seja da própria categoria, você está politizando a ação. E outra coisa, o seu voto, o seu questionamento, ele não foi radical e decisivo e determinante. Não é verdade? Você fez uma colocação, você votou contrária pelo zelo que você tem como sua atuação como parlamentar, que é um direito seu e que precisa ser respeitado. Claro. Essa que é a grande realidade. Porque, na realidade, a grande realmente preocupação do ser humano, né, e que ele tem dificuldade realmente de lidar, é aceitar aquilo que não lhe convém. É verdade. E ali estava todo mundo, toda uma categoria, tentando votar e aprovar uma coisa que convinha somente a eles. Essa que é a grande realidade. Eles receberam de uma forma muito respeitosa. Exato, essa ponderação, viu? Quando se trata com o pessoal da educação, é totalmente diferente, viu? Nível, é um pessoal mais preparado. Então, respeitar o meu posicionamento, eu não ouvi uma crítica até ali. Porque eles têm que agradeceram, né? O mais interessante. Exato. Obrigada, Andresa. A gente precisa realmente ter uma balança para ver o que vai ser. Então, eu achei muito importante essa discussão lá na Câmara. Independente da aprovação que seja agora, tudo eles vão se questionar e vão continuar muito atentos no sentido de não sofrerem futuramente aí ações. Até porque já existe um processo, público, né? Exato. Às vezes muitas pessoas pensam assim, a Andresa votou contra, ela vai fazer uma denúncia. O que eu fiz questão de deixar claro lá na minha fala, Paulinho, é que já existe um processo, já existe uma denúncia da forma que é esse plano de carreira, a forma de contratação, as atribuições. Essa denúncia ela já está rolando desde o ano passado, se eu não me engano, foi dia 21 de março de 2021. Até por isso a gente está adequando, o município está com essa preocupação de adequar, sabe? Porque já existe. Então, se amanhã ou depois der um problema e cair, não foi denúncia da vereadora Andresa. Eu acredito que foi até os próprios profissionais, sabe, que queriam uma oportunidade e provocaram o Ministério Público. E eu queria realçar aqui, inclusive, que você também está desenvolvendo um trabalho que eu acompanhei. Você está numa batalha aí, ajudando aí, inclusive, os agentes comunitários e de endemias também, sobre o piso salarial. Gostaria que você falasse a respeito. Como é que está a situação? Essa, Paulinha, é uma luta antiga, né? Desde o mandato passado, os agentes comunitários e de endemias passaram uma situação difícil, chegaram a ser exonerados aqui, na época era mais de 100 agentes, né? Depois nós conseguimos reverter isso no mandato passado e eles continuam trabalhando. Agora, o que aconteceu diferente foi o aumento do PIS. Eles tiveram uma valorização. Isso vem através do governo federal, o salário deles, e inclusive essa valorização, esse aumento do piso. Eles passam a receber agora 2 salários mínimos, né? E era menos isso. O município sempre pagou um pouco a mais para eles do que o piso nacional, né? Mas agora o piso nacional deles foi para 2 salários mínimos. E aqui no município tem uma questão que o Vale Alimentação, ele foi incorporado no salário dos servidores. E aí a dúvida da maioria deles é se iria vir acima do salário, quando eles iam receber. Sentei lá na prefeitura, conversei com o Juninho, ele na hora se colocou à disposição, ele falou, Andresa, tudo que é direito vai ser repassado, eu só preciso ver a forma que vai ser repassado. Alguns municípios optaram em fazer por decreto, fizeram por decreto, isso agiliza muito. Outros entenderam que era melhor fazer pela Câmara, passar uma lei aprovando toda essa situação. Ele falou no dia da reunião com o Rafael, eles ficaram de ver qual seria a melhor forma para fazer aqui no município, mas por momento nenhum teve objeção. Eu só não consegui uma data X, vai receber a partir do salário do mês de agosto, vai ser mais no fim do mês, eu não consegui uma data X. Mas, inclusive, eu vi uma nota essa semana da Bruna, já explicando mais ou menos como seria, ele vai fazer através
de lei mesmo, sabe? E essa categoria está ansiosa, esperando. A gente só pede agilidade, né? A gente sabe que esse momento, Paulinho, é um momento muito difícil. Muitos servidores estão aí no consignado, estão com dificuldade, e qualquer dinheirinho a mais que entra é muito importante nesse momento. Falando em dinheiro que entra, falando em consignado e tudo mais, o prefeito aprovou a taxa de resíduos sólidos, tá certo? Mas até então, e eu sei que você está batalhando nesse sentido, porque eu de vez em quando eu acompanho seus pronunciamentos, suas colocações através da imprensa, acompanho todos os vereadores dentro da medida do possível. Mas, em relação, instituiu-se a taxa de cobrança para o resíduo sólido. Mas o que foi feito até agora, por exemplo, a favor, para acrescentar a vida desses catadores, por exemplo, do resíduo, como o pessoal da Comar, por exemplo? O que se acrescentou na vida desse pessoal? Porque se fala muito a parte física, jurídica dos projetos, o prefeito veio aqui, me deu uma entrevista, vai fazer uma série de investimentos. Mas até agora, eu não vi nada que acrescenta na vida dali, ó, é a ponta da corda, o catador de reciclagem. É o que a gente estava comentando aqui no comercial e a gente já falou em outras situações, né? A gente precisa efetivar essas coisas. A gente sabe que a arrecadação aumentou. É uma discussão muito grande minha com o Juninho Riu lá. Eu falo, Juninho, a gente precisa fazer algo mais. E essa questão ambiental, ela é muito importante. A questão de reciclagem, ela traz economia para o município. Eu não sei te precisar hoje quantas toneladas a gente está mandando de lixo para a Seleta, para a Sales. Se a gente fizer a seleção, se tiver, vai diminuir demais. Isso vai trazer economia para o município e vai ajudar esses catadores de reciclagem. Tem a questão social. Então, a gente consegue, nesse mesmo assunto, somar a questão ambiental, a questão econômica, porque vai custar menos para o município, e a questão social. A gente sabe que o desemprego está muito grande. A gente sabe, Batatais, infelizmente, você tirou usina, tirou comércio, uma empresa ou outra, não tem tantas opções. Então, muita gente tem vivido da reciclagem. Eu posso falar da Comar específico. Lá na Comar, a gente tem várias mulheres, Paulinho, numa média de 55 a 65 anos. Aonde elas vão conseguir serviço aqui no município? Sabe? É extremamente complicado. Então, é muito importante a gente ter aqui no município coisas mais efetivas. Andrés, o que você viu em relação a isso? Eu ainda quero ver, estou esperando qual é o plano, o que vai ser feito, porque lá na Comar, especificamente, eu ainda não vi nada. Até porque a gente jamais imaginaria, eu, por exemplo, quando fui vereador há tanto tempo, há mais de 20 anos já, foi meu último mandato, eu nunca ia imaginar que o lixo teria a rentabilidade que produz hoje tantas e tantas empresas que tem por aí. Paulinho, para você ter noção, eu fui em Araraquara, na cooperativa de reciclagem de lá, eles movimentam milhões. Exato. É enorme, é mais de 600 catadores de reciclagem, recebe muito recurso. A gente está falando da questão da taxa do lixo aqui do município, mas eles não dependem só disso. Vem recurso estadual, recurso federal, caminhão, esteira, balança, vem muita coisa para ajudar, e principalmente por essa preocupação de não ter o lixo. A gente vê o nosso lixo, até a cultura da nossa população, que já tinha melhorado muito, o pessoal já estava deixando separado, até isso a gente deu uma atrasada, uma retroagida, porque a gente não vê as pessoas deixando tão separadinho como estava antes. E por que não estão separando? Porque muitas vezes as cooperativas não têm como passar. Essas cooperativas, seja a Comar, seja a Comar, Coopercol, eles precisam da ajuda do poder público, porque eles não vão dar conta sozinhos. E é o seguinte, eu conversava contigo antes do intervalo comercial sobre os dois conjuntos habitacionais, Geraldo Ferraz de Menezes, que é lá próximo ao cemitério lá do Campo do Caveira, e o Salim Mansur aqui, colado no bosque municipal, né? E você falava que você fez um trabalho, desenvolveu um trabalho ali no sentido de, pelo menos, fazer uma limpeza. Porque eu vou te contar, esses dois conjuntos, depois, que foram construídos, que fizeram, e aí a CDHU, daqui a pouquinho nós vamos falar em outra oportunidade, eles ficaram ao Deus dará, essa que é a grande realidade. Então, eu acho que qualquer coisa que acrescentar é bem-vinda por aqueles moradores ali. Porque realmente eles estavam
numa situação de total abandono por parte de todos os segmentos da sociedade. Essa que é a grande realidade. Tanto a companhia habitacional responsável que construiu, como o poder público também. É exatamente isso, Paulinho. Ali é mais de 200 famílias. É muita gente que mora ali naquele lugar e fazia muito tempo que não tinha uma atenção. Eu fui procurada por moradores dali, o Faria, a Zeni e outros dali, o Paulo, né? Eu falei, Andresa, precisa fazer alguma coisa. Entrei em contato com o Juninho, com o prefeito, eu falei, prefeito, está sem condições ali, a gente precisa desenvolver uma coisa melhor para dar dignidade. Totalmente escuro, não tem ainda uma lâmpada e muito sujo, para muitas crianças ali, muito buraco, um asfalto, que deu para dar uma disfarçada, mas que na verdade precisa fazer um recapeamento. O prefeito atendeu e nós precisamos entrar ali com maquinário, Paulinho, de tanto lixo que tinha. O maquinário precisou entrar, porque foi muito tempo de abandono também, principalmente naquela parte de trás ali, era montanha de lixo, porque foi acumulando, acumulando, e era cômodo, você tinha um problema no teu apartamento, já jogava lá também, sabe? E precisou entrar de maquinário. Fizeram plenário lá, arrumaram a quadra, os moradores ficaram super satisfeitos. Inclusive, essa semana o Juninho teve lá no conjunto habitacional. Por quê? Porque melhorou demais a situação ali, trouxe dignidade. Tem muito a ser feito? Tem muito a ser feito. Mas essa semana, por exemplo, nós fizemos uma audiência na Câmara Municipal, que foi convocada pelo Abdenor a última vez, para tratar com o superintendente da CPFL, porque a gente vive tendo problemas aqui com essa questão de energia, né? E no momento eu aproveitei a situação para cobrar ele. Eu falei, olha, não tem condições de deixar aquele número de pessoas no escuro, adolescente, crianças, né? E ele ali, naquele momento, ele falou, olha, Andresa, já tem um trabalho que a Ana Carolina começou e a gente vai dar seguimento, porque a Ana Carolina, ela era secretária de assistência social do município e hoje ela não está na prefeitura, ela foi para o fórum. E ali a gente conseguiu dar seguimento, já tinha uma conversa também com os procuradores, e essa semana eu tive a grata satisfação de ver a CPFL já colocar os postes ali, preparar os braços de luz para clarear, para iluminar. O conjunto está limpo, a quadra ela foi reformada, ainda tem que fazer uma pintura, tem muita coisa para melhorar, mas o serviço ali começou a ser feito. A gente encabeçou, abriu e falou, não, vamos ver, vamos melhorar. São 200 famílias. Mas, Andresa, o prefeito na hora abraçou e já mudou muito. Acontece o seguinte, tanto por parte do poder público como da CDHU, que foi a construtora, a companhia que construiu esses dois conjuntos, eles sempre cuidaram única e simplesmente da parte financeira, legal, é papel e dinheiro, é prestação, etc, etc e tal. A parte social, zero. Todos esses conjuntos construídos no Brasil todo ficam no total relegado ao abandono. Vamos conversar sério. Por isso que eu cobrei o prefeito quando ele esteve aqui, ele disse que queria contratar um agente habitacional, porque eu até citei, como exemplo, na minha época, quando foi construído o conjunto habitacional Jardim Anselmo Testa, Sim. ali ao lado do cemitério, o Pedro Bergamo, era o nosso funcionário da Prefeitura Municipal, o trabalho social que ele desenvolveu na ocupação daquele conjunto habitacional foi exemplar. Porque tem que ter um agente habitacional para cuidar dos interesses dos moradores, junto às companhias principalmente, e junto ao poder público. Isso é muito importante. Eu vi, Paulinho, que o prefeito nomeou, eu acompanhei no Diário Oficial, eu não lembro o nome agora, porque é tanta coisa que a gente acompanha ali no Diário Oficial. Não, se nomeou, mas eu ótimo, vi que ele nomeou, tá bom. Mas você tem razão, infelizmente eles entregam esse conjunto habitacional, que é um formato condomínio, eles não preparam as pessoas, principalmente em cidades pequenas, interior, como aqui, Batatais, onde a gente é acostumado e é criado em casa, né? É criado com quintal, no bairro, com aquela amizade, a conviver em condomínio. As pessoas, muitas vezes, elas entram nesses apartamentos sem o mínimo noção de convivência. Então, é muito importante ter essa participação da CDHU. Para você ter noção, eu tenho vários moradores ali da CDHU que estão dentro do apartamento, estão morando lá. Eles falam assim, Andresa, até quando eu vou morar aqui? Porque eu peguei isso aqui abandonado e eu estou aqui dentro, eu não consigo negociar, eu quero acertar
consertar a minha situação. Inclusive o Claredo ao Piccolo, que foi o bairro mais recente construído pela CDHU também. Infelizmente, tem um abandono muito grande por parte da CDHU, sabe? Você tem que ir lá em Ribeirão. É claro que eu acho que agora, com a nomeação de um agente aqui em Batatais, isso vai melhorar. A gente teve uma menina aqui na cidade, a Elaine Xavier, ela fez um excelente trabalho em relação à CDHU. Ela orientou, e mesmo não estando na prefeitura, até hoje ela orienta as pessoas, porque ela adquiriu um conhecimento muito grande ali. E de vez em quando o município consegue trazer um mutirão para poder negociar essas coisas. Mas a parte social, a parte financeira, eles vêm para negociar. Mas a parte social, dificilmente você consegue algum retorno deles. Andresa, foram aprovados também na Câmara, nesses últimos dias aí, cota para os negros, né? E também um projeto da mesa diretora da Câmara Municipal, exigindo, inclusive, formação, né, universitária ou técnica para os futuros cargos em comissão a serem contratados. Que eu acho, a priori, a princípio, assim, à primeira vista, é um projeto elitista, mas que, na realidade, eu acho que... Qual foi sua postura em relação a isso? Embora você não tenha participado da votação da mesa da Câmara. Paulinho, na verdade, eu participei da discussão desse projeto e não foi aprovado essa questão de nível acadêmico ou superior. Foi entendido pela maioria dos vereadores lá, porque o que é a base do cargo de confiança? A base do cargo de confiança é a confiança. Né? Então, se você começar a colocar muito critério, as pessoas da sua confiança podem não se encaixar naquilo. Vou te dar um exemplo. Tem vereadores ali que têm 5, 6 mandatos, que se tivesse que assessorar alguém, apesar da experiência, não poderia. Por quê? Porque não se enquadra nessa questão acadêmica. Então, foi exatamente por isso. Nessa discussão da mesa, o presidente que propôs, né, a mesa propôs, o Abdenor, ele fez uma emenda. Ele colocou, porque o que foi apontado pelo Tribunal de Contas é que tinha que ter uma escolaridade, porque até então o nosso não tinha. E aí o Abdenor fez uma emenda colocando que seria nível ensino médio ou técnico. Que eu acho que aí é o mínimo que a gente possa exigir, né? Porque dentro da situação de confiança, a gente vai encontrar alguém com nível ensino médio e nível técnico para atender ali dentro. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. As respostas aos seus requerimentos, indicações, eu perguntei para o presidente da Câmara, eu quero fazer essa pergunta para você. Elas estão sendo rápidas? Está tendo uma atenção especial por parte dos departamentos da prefeitura? Ou continua? Porque faz mais de 20 anos que eu saí da vereança. E até hoje tem requerimentos meus lá de suma importância. Não teve resposta. Responderam ao departamento competente para devida providência. Faz 20 anos que está lá no departamento competente para devida providência. E aí, continua da mesma forma? Essa administração está mais ágil na resposta? Você sabe que eu já sofri horrores com isso, né? Aliás, eu vim aqui no programa e só faltava espernear, porque eu falava, eles não respondem meus requerimentos, não respondem. Quando respondia, era uma coisa muito superficial, que não respondia era nada, né? Hoje, o tempo é o tempo regimental mesmo. Eu tenho recebido e agora, no nosso sistema ali da Câmara, eu consigo acompanhar as respostas das minhas matérias e de outros vereadores. Isso melhorou demais, Paulinho, que já é um alívio, porque como você vai trabalhar sem resposta? Então, em relação a isso, a administração tem respondido no tempo regimental. Não sei se acontece uma situação ou outra ocasional que ainda não veio uma resposta, mas em relação as minhas matérias eu tenho recebido, e muitas vezes não espera nem encerrar o tempo regimental. Eu acho que depende da secretaria, umas têm mais agilidade, outras às vezes têm uma pauta maior e demora um pouquinho, mas todas estão vindo com resposta, que já é um avanço. E hoje eu consigo acompanhar as respostas da minha matéria e dos outros vereadores, então eu tenho visto que os outros também têm sido respondidos. Mas no momento nós estamos tentando estabelecer uma conversa
com o coronel Fábio Cândido. Coronel, eu vou refazer a pergunta, porque pelo Ok. sinal de... você está aí no meio de uma convenção, deve ter centenas de celulares aí, está dando complicação na interferência da nossa internet. Mas eu iniciei o nosso bate-papo fazendo a consideração. O senhor está sendo sondado para ser o comandante-geral da PM em São Paulo, em todo o estado de São Paulo. E não aconteceu. Eu gostaria que o senhor desse uma explicação, se possível. Então, Paulo, o que aconteceu? Eu comandava a região do CPI-5, né, que tem como sede São José do Rio Preto, que é a cidade de origem do nosso atual governador, né, não é mistério para ninguém, e era natural pelas relações institucionais que nós já tínhamos, né, com o atual governo do estado de São Paulo, que fôssemos aí lembrados para ocupar o cargo mais importante da Polícia Militar, que é comandar a Polícia Militar do estado de São Paulo. O que acontece, Paulo? Nós apresentamos para o atual governo um projeto que eu chamo de Nova Segurança Pública, que fundamentalmente foca como objetivo a valorização do profissional da Polícia Militar, do homem e da mulher policial militar, que diuturnamente prestam serviços aí para a comunidade. Nas minhas pesquisas, Paulo, eu consegui pesquisar aí 12 polícias fora do Brasil, eu tenho alguma experiência acadêmica nesse sentido. Nós sempre entendemos que focar no ser humano, né, na capacitação do profissional de polícia, na valorização, não só salarial, né, mas dos direitos e garantias desse homem e mulher que já presta um bom serviço para a comunidade em termos de segurança pública. Só assim nós entendemos que a gente pode ainda melhorar os nossos indicadores criminais e prestar um serviço com uma eficiência ainda maior. Aí o que aconteceu, Paulo? O nosso atual governo entendeu que essa política de valorização do profissional de segurança não é a política do atual governo e, infelizmente, eu tive que declinar, desde que é um sonho, né, para qualquer coronel da Polícia Militar, de comandar a nossa força pública, a nossa grandiosa Polícia Militar. Portanto, seguimos aí esperando um novo cenário político, né, agora com o nosso pré-candidato Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo, que aceitou esse projeto, Paulo, como um todo, né, um projeto de valorização do homem, da mulher policial militar, aliás, em qualquer empresa, quer seja pública, quer seja uma instituição privada, sempre o maior ativo, o ativo onde nós temos que investir mais para que prestemos um bom serviço, é o profissional, é o recurso humano, Paulo. Esse que é o meu entendimento. Então é isso que aconteceu. Então eu não galguei aí ao posto do comandante-geral, e além disso, Paulo, por não ter aceito a esse chamado, eu também fui removido do comando do policiamento do interior 5, lá da região de São José do Rio Preto, e agora estou desincompatibilizado da função para disputar aí, né, para disputarmos aí o cargo eletivo de deputado estadual, então me colocando aí como pré-candidato pelo PL. Perfeito, coronel. O governo anunciou que vai combater esse aumento de roubos, né, em São Paulo, colocando mais policiais e militares nas ruas, numa operação que denomina como Operação Sufoco. Vai funcionar, coronel? Paulo, eu penso que não. Aliás, tenho feito algumas críticas a esse modelo, né? E já dizia isso ao atual governo quando me fizeram esse convite para o comando geral da corporação, que essa política não funciona. Na verdade, Paulo, não se quer colocar mais policiais, mas se quer fazer o mesmo policial trabalhar mais, né? Então, o próprio governador já divulgou aí, inclusive pela imprensa, que está comprando o horário de folga dos policiais. Então, não há mais policiais na rua. Há os mesmos policiais trabalhando mais numa escala de serviço que a gente entende absolutamente desumana, né? O policial ele já está com seu tempo estrangulado, né? Ele já trabalha regularmente numa situação de extremismo, né? Digo até a você, né, que o policial hoje passa por vários problemas de saúde, inclusive de ordem aí psicológica e psiquiátrica, por conta de se fazer uma política salarial se comprando horário de folga do policial, o que eu sou absolutamente contra. Tanto é verdade que no primeiro semestre a Secretaria de Segurança Pública divulgou os resultados, né, dos indicadores criminais, e na área central de São Paulo nós tivemos, Paulo, pasme, 10.500 roubos somente na área central de São Paulo, que é o principal foco da Operação Sufoco. Até esse nome, né, Paulo?
Operação Sufoco, eu acredito que seja um nome absolutamente equivocado, porque quem está sendo sufocado, na verdade, é o policial que está trabalhando e tendo que vender seus horários de folga para poder manter uma dignidade mínima de atendimento das necessidades familiares e não tem trazido bons resultados para a comunidade, né? Nós entendemos que há outras formas de diminuir indicadores criminais valorizando o homem e a mulher policial militar. Coronel, o senhor, o senhor foi indicado a candidato a deputado estadual pelo presidente Bolsonaro. Como especialista em segurança, o senhor corrobora com esse sentimento do presidente que ele defende, o aumento de armamento ao cidadão? O senhor também é favorável? Sou absolutamente favorável, Paulo. Até pela experiência internacional que nós temos, né, nós vimos que os países em que disponibilizam aquelas pessoas que querem, né, e que tenham condições técnicas, psicológicas, que tenham treinamento para utilizar uma arma de fogo, que essa pessoa possa ter acesso à arma de fogo. Hoje no Brasil, infelizmente, o criminoso tem um acesso muito mais fácil à arma de fogo por conta das políticas criminais que nós entendemos aí que não atendem hoje às necessidades nossas, com as fronteiras muito abertas, né? E hoje o criminoso está armado. Infelizmente, o cidadão de bem, aquela pessoa, né, que, por exemplo, mora na zona rural, né, tem lá o seu patrimônio, um local mais isolado. Poxa, eu acho que é absolutamente importante que essa pessoa que tenha condições, que queira utilizar uma arma de fogo, que faça um treinamento específico, que não tenha antecedentes criminais, né, ela possa utilizar arma de fogo. Então a gente entende que dessa forma a população, inclusive, pode se defender e até ajudar aí as forças de segurança. Então, quando a gente fala que é favorável ao armamento, nós temos que deixar bem claro que nós não estamos aqui pregando que se venda arma de fogo numa banca de feira ou coisa dessa natureza. O que nós estamos pregando é o seguinte, que aquele cidadão de bem, né, o cidadão de bem e não criminoso, que tenha condições de adquirir uma arma, que queira adquirir uma arma, que isso seja facilitado para que ele possa fazer sua defesa, a defesa da sua família, do seu patrimônio e até, em algumas circunstâncias, colaborar com as forças de segurança. Nós entendemos que uma população que tem a possibilidade de se armar, na verdade, acaba proporcionando aí que a democracia até seja implementada de forma mais forte, né? Porque o que nós não podemos é deixar o cidadão de bem à mercê ou refém de criminosos que hoje, infelizmente, se utilizam de armamento aí muito poderoso, né, para ceifar, inclusive, as vidas do cidadão de bem. Então é isso que eu entendo, sou favorável ao armamento dentro dessas circunstâncias. E te digo mais uma coisa, Paulo, com a experiência de 34 anos de serviço na Polícia Militar, tendo passado aí boa parte desse período aí de serviço operacional, via de regra, o que nós prendemos na rua, né, quando nós prendemos um criminoso armado, via de regra, essa arma ela entrou no nosso país de forma irregular. Então, aqueles, né, que são contrários ao armamento, dizendo que vai ter mais armas na mão de criminosos, eu afianço com minha experiência, né, que o criminoso, via de regra, ele obtém a arma não por vias legais, e sim por via do tráfico de armas. Então, eu fico absolutamente tranquilo em dizer que aquelas pessoas que queiram e que tenham condições possam ter o armamento para poder se defender. Coronel Fábio, o senhor defende uma gestão intitulada Nova Força Pública. Do que se trata? Quais são as prioridades? As prioridades, Paulo, são a valorização do homem e da mulher policial militar, como eu já disse. Veja bem, hoje o policial militar, vou dar como alguns exemplos que nós colocamos aí nesse plano, né? O policial militar hoje, além de não ter um bom salário, somos o segundo, terceiro pior salário do Brasil, ele também não tem respaldo algum do Estado para poder atuar de maneira mais tranquila. Cito o exemplo aí da assistência jurídica, né? Vejam bem, o policial militar fardado, envergando a bandeira do Estado de São Paulo no seu ombro, combatendo a criminalidade. Quando ele precisa de um advogado para fazer a sua defesa, Paulo, ele acaba tendo que colocar a mão no seu próprio bolso, tirando do sustento da sua família, que já é tão escasso, para poder pagar um advogado de qualidade
para fazer a sua defesa. Falei disso, inclusive, na minha dissertação de mestrado, Paulo, porque eu fui vítima desse sistema. Eu, quando tenente, comandando policiamento de rua, acabei enfrentando aí muitos criminosos e tive que responder alguns processos, Paulo. E fui à ruína financeira por conta dessas intervenções de maior gravidade, tendo que pagar advogado do próprio bolso para ter um advogado de qualidade. Então, senti isso na pele e muitos policiais sentem isso na pele. Outro problema, Paulo, a questão de assistência médica do policial militar. Principalmente o policial militar do interior, ele não tem o respaldo do Estado quando ele necessita de uma assistência médica, né? Isso é básico para qualquer profissional. Então, a família policial militar não está assistida quando adoece. Aí o policial militar vivendo nesse estresse diário, vivendo a todo momento, né, sobre a intempérie, né, a questão do peso do armamento, do equipamento. Muitas vezes o policial militar, depois de 30 anos de serviço operacional, infelizmente, ele apresenta aí algumas doenças, né, e ele necessita de um respaldo do Estado para que ele possa ser bem atendido. Então, infelizmente, o Estado também não concede ao policial uma assistência médica. E a gente poderia falar de outros direitos e garantias para aquele homem e mulher e aquela mulher policial que, estando bem amparado pelo Estado, poderia prestar um serviço com mais eficiência, né? O policial precisa estar descansado, precisa ter a sua família amparada, né? O policial precisa morar relativamente bem, uma moradia digna, Paulo. Hoje o policial divide muro com o criminoso, ele tem vergonha e nem pode, por questões de segurança, por vezes, estender a sua farda no varal, né, por conta de sofrer possíveis atentados do crime, inclusive organizado. Então, o que falta, Paulo, na nossa ética, na nossa ótica, é uma garantia, né, do Estado para que o policial ele possa estar tranquilo para prestar um serviço de maior qualidade para a população. Então, esse projeto que eu chamo de A Nova Força Pública, ele foca nessa tranquilidade, nesse reconhecimento do nosso policial para que ele possa prestar um serviço de mais qualidade, para que o Estado tenha um carinho maior com esse profissional de segurança pública e também foca em aspectos que vai levar uma eficiência maior da polícia no que se refere à legislação e a alguns aspectos que o Estado de São Paulo acaba não adotando. Né? Poderia aqui falar muito sobre isso, mas pela escassez do nosso tempo, esse é o nosso resumo que a gente poderia fazer em relação a esse projeto que eu chamo de A Nova Força Pública. Perfeito. Coronel, para finalizar a sua participação e liberá-lo aí, porque você está no meio de um evento aí, eu queria só saber a segurança dessas eleições, da campanha e das eleições propriamente dita e a sua expectativa sobre a eleição. Olha, nós temos uma expectativa muito grande, Paulo, que o bem vença o mal nessas eleições. Não vou entrar até em detalhes a respeito disso, mas o que nós não queremos é que nossas crianças tenham uma educação enviesada, totalmente equivocada, que nós possamos criar os nossos filhos, ter um carinho para os nossos filhos por parte de um governo que pense realmente uma educação que agregue valor às nossas crianças, que são nossas grandes pérolas. Nós queremos que valores como família, como tradição, como pátria, né, como os símbolos nacionais, a bandeira nacional, que nós tenhamos esse orgulho de envergar, né? As famílias conservadoras têm um orgulho de sentar-se à mesa, né, com todas as pessoas da sua família, e nós não podemos deixar o governo do Estado de São Paulo, o governo do Brasil, né, nas mãos de pessoas que querem destruir as nossas famílias, Paulo. Então eu defendo muito o conservadorismo, eu defendo muito aquilo que nós aprendemos lá no início das nossas vidas, com as nossas famílias. Eu defendo muito as pessoas que têm uma religião, que têm princípios, e inclusive sou um dos autores, Paulo, do modelo do Colégio Cívico-Militar, que justamente é o modelo de ensino que quer resgatar nas nossas crianças e jovens valores, princípios que, infelizmente, essa educação enviesada, né, por um certo partido que a gente espera que nunca mais esteja governando o nosso país e o nosso estado, fizeram com o nosso ensino. Então, nós estamos resgatando esses valores. Então, confio muito no nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro, no nosso candidato aos pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e vou estar ombreando com eles nessa batalha, nessa luta do bem
contra o mal, Paulo. É assim que eu penso. Ok, coronel. Olha, obrigado pela sua participação, pela sua gentileza de participar conosco do programa Cenário Político, tá ok? Muito obrigado, eu que agradeço. Né? Então, eu sou o coronel aí, Fábio Cândido, para aqueles que estão alinhados com as nossas propostas. Sou aí pré-candidato à Assembleia Legislativa, a deputado estadual, e quero contar aí com o apoio de todos vocês, se assim desejarem. Sempre estarei à disposição. Obrigado pela oportunidade. Agora, retornando à nossa conversa com a vereadora Andresa. Andresa, eu quero pedir, inclusive, agradecer você, não é pedir, a sua tolerância aí de esperar essa entrevista que estava programada nesse horário, entendeu? Nós íamos encerrar a sua entrevista para depois fazer com a Deva, como está lá no meio da convenção, nós abrimos, quer dizer, são pensamentos totalmente contrários. Aliás, falando em ideologia política, eu quero iniciar um bate-papo com você nesse sentido agora, até para a gente sentir o teu posicionamento. Porque, embora você seja considerada base do governo municipal, você já se posicionou por diversas vezes contra projetos oriundos do governo municipal, pela sua postura dando uma demonstração de uma certa independência. Eu quero te perguntar, com toda a experiência que você já adquiriu como vereadora, você mantém, porque você veio de uma escola de origem esquerda, né? Você era do PT e tudo mais, e na realidade, hoje se instituiu no Brasil o seguinte, por exemplo, Bolsonaro, eu vou falar para os companheiros que fizeram tiro de guerra, não para vocês mulheres. Nós aprendemos na Ordem Unida, no tiro de guerra, virar à esquerda, virar à direita, entendeu? Sentido, que era a posição de parar, em frente e marcha. E na política, nós estamos vendo exatamente isso aí, o Bolsonaro extremamente direita, o Lula esquerda, o Centrão na posição de descansar, numa posição vergonhosa, inclusive, de assabargar todas as nossas verbas, não é verdade? E nossas contribuições como brasileiros. E eu não vejo ninguém falar em frente e marcha. Eu estou muito preocupado com essa campanha que está por vir, por essa polarização, por essa discussão. E você, como vereadora, você mantém uma posição de esquerda, centro-esquerda, ou você já adotou uma posição de total independência, entendeu? Sem se preocupar com ideologia política? Ô, Paulinho, eu não acredito numa independência. Nenhum político consegue uma independência. Ele não se elege sozinho, ele tem que ter um grupo com os mesmos ideais, com o mesmo pensamento, alguma coisa assim. Então, eu não sou uma pessoa que se considera independente, eu sou uma pessoa que se considera esquerda. Eu sou da esquerda, eu tenho muito orgulho de ser da esquerda. Eu fui eleita pelo PT. Hoje eu já não estou no PT, mas eu mantenho a minha ideologia de esquerda. É o que você disse, eu respeito muito porque eu amo a democracia. Eu respeito muito os adversários. Eu acho que isso um pouco vem com a idade também. Então eu respeito o coronel, eu respeito qualquer um que põe o nome para concorrer a uma eleição. Porque isso não é fácil. Muitas vezes a gente deixa a família de lado. Então, na minha vida, a base de tudo é o respeito. O respeito tem que ser mantido. Claro que concordar, não. Eu acho extremamente esquisito alguém me falar que a educação é dessa forma. Para mim, não existe educação com barriga vazia. Que criança vai raciocinar com fome? E a realidade que eu vejo no meu país é família revirando lixo. Eu quero pegar esse então, gancho fica distante. Eu quero pegar esse gancho teu de barriga vazia, porque eu prestei muita atenção, ela até se emocionou na convenção da candidata Simone Tebet, que não sai dos 1% aí, e ela se emocionou em falar, se eu for presidente do Brasil, nenhuma criança mais vai passar fome nesse país. Entre a gente achar, pretender e colocar em prática, existe um distanciamento muito grande. Mas, por exemplo, como que num país... Porque vocês, mulheres, questionam muito e reclamam muito sobre o preconceito machista, principalmente da política. Não é verdade? Mas quantas mulheres estão exercendo a política hoje? Algumas até por não ter vontade, mas as que se atiram... Por exemplo, quantas mulheres foram eleitas? Não é verdade? Que estão hoje no comando da política. Essa é a questão. Qual o vereador mais votado? É uma mulher? Não foi. E assim por diante.
Por que a mulher não vota na mulher, se vocês representam 53% do eleitorado brasileiro? Eu acho que a primeira coisa que você tem que considerar, que a gente tem que considerar, Paulinho, é a nossa cultura. Quanto tempo levou para a mulher poder votar? Concordo. Só de atraso aí, você pode pôr 100 anos que a mulher tem direito ao voto. Então, as condições que a mulher foi tratada nunca foi igual ao homem. E depois que você tem, assim, esse período na história, para correr atrás não é fácil. É por isso que a gente ainda é minoria nas câmaras, no governo do estado, mas a gente evoluiu, sabe? A primeira, quem foi o primeiro vereador mais votado? Foi uma mulher? Não, mas a segunda foi, sabe? Nós já fizemos Já uma tá chegando, presidente. né? Tá, a gente tem evoluído, sabe? Infelizmente, a gente tem uma cultura que a gente tem que lutar contra ela o tempo todo. Inclusive, entre nós mulheres, a gente tem que falar uma para a outra, olha... Quem vai representar a sua necessidade a hora que você precisar de uma creche, a hora que você for levar um filho na UBS? A gente precisa conversar mais sobre isso. Só que, infelizmente, são poucas pessoas que gostam de falar de política. Os partidos estão tendo que pegar laço ainda das mulheres, até para cumprir cota de candidatura, Andressa? Como é que está a situação? Você que está ali dentro da efervescência da... É uma questão que você colocou muito bem. A gente sabe que essa questão, pelo menos 30% tem que ser do sexo oposto. Como a gente sabe que 70% é a maioria homem, fica esses 30% para as mulheres, que muitas vezes se sujeitam ao papel de laranja só para poder cumprir a lei, porque parece que a lei também faz questão de fazer as pessoas a burlar isso, achar meios para poder concorrer. Eu não acho isso justo. Eu acho que já que tem a obrigação de 30% de um sexo oposto, tem que ter 30% de garantia para essas pessoas concorrer. A disputa não é igual e não é tão... Como que eu vou falar? Além da gente ter que convencer a mulher da nossa capacidade, porque a mulher ela se espelha no homem como protetor, o que vai resolver. Essa foi a cultura que foi passada. O pai é o super-herói, a mãe é a do abraço. Então a gente tem uma cultura, uma história que a gente tem que estar discutindo e brigando constantemente. Fora isso, a mulher ela não tem as mesmas facilidades de sentar num bar, com aquela roda de vereadores, de alguém da política para estar discutindo no patamar, no mesmo patamar. Às vezes, e olha que eu não tenho problema com isso, eu vou para todo lugar, eu sento com vários vereadores, mas eu ainda enfrento tipo assim, nossa, olha lá, a Andressa, hoje ela veio tomar um café com o Dr. Maurício, amanhã ela foi tomar um café com... Sabe assim, um preconceito como se não fosse natural uma mulher sentar e discutir política, seja para tomar um café, seja para tomar uma cerveja. Por quê? Pela nossa questão cultural. A nossa questão cultural, ela pesa muito. Primeiro, porque a mulher demorou muito tempo para poder conquistar o direito a voto. E depois, para ser votada, foi mais difícil ainda. E a gente vai lutando para ocupar espaço até hoje. Mas eu vejo evolução. A gente vê aí quantas mulheres, sabe, não só na política, mesmo na questão militar, em outras áreas. Eu acho que vocês conquistaram até um fato inédito. Acho que é pela primeira vez que tem 4 mulheres na Câmara de Batatais. Se eu não tiver com uma falha de memória aí, mas eu acho que é pela primeira vez que existem 4 vereadoras num único mandato. Veja bem, faltam 2 anos e meio. Vocês já instituíram, inclusive, parece que uma ouvidoria lá para a mulher, em termos de agressões e tudo mais, contra a mulher, não é verdade? Agora, faltam 2 anos e meio. O que você visualiza aqui, dentro da nossa cidade, as principais prioridades para a mulher, especificamente? Para a mulher, eu acho muito importante uma casa de acolhimento para uma mulher, sabe? Aqui a gente passa por necessidades básicas em relação à mulher. Se a mulher estiver sofrendo uma violência 8, 9 horas da noite, quiser correr para a delegacia, para ali ser acolhida por uma delegacia de mulher, por ali ser acolhida por uma equipe, não vai ter. Nessa gestão do Juninho, ele ainda fez um programa, uma parceria que ele colocou a guarda Rafaela, colocou mais estagiários, mas mesmo assim é muito pouco, sabe? A gente ainda precisa de mais. Uma questão de acolhimento para a mulher eu acho essencial. Muitas vezes a mulher, ela se sujeita a apanhar para poder criar o filho, porque ela não tem para onde ir. E ela passa aquela situação, são anos de violência. Esses dias eu vi na TV uma mulher que ficou no cativeiro, eu não sei nem por quanto tempo, fiquei horrorizada. Ela e um filho, uma filha.
sabe? Então, se essa mulher não tiver aonde ir, para onde correr para ser socorrida, ela não vai ser. E não é nem por falta de amor ou por falta de vergonha, como muitas vezes é falado. Às vezes é por amor demais, mas é por um amor a um filho, para não deixar um filho passar comida. Porque muitas vezes o agressor bate, mas ele vai e sustenta. Como a mulher não tem, quando a mulher não tem essa independência, ela se sujeita mais. Então eu acho que hoje, uma casa de acolhimento para as mulheres, não precisa nem ser a nível municipal, porque de repente essa não é uma realidade que vai atender Batatais, mas pelo menos uma coisa regional, que engloba várias cidades pequenas como a nossa, no Poranga, Sales. Acho que isso ajudaria demais as mulheres da nossa região. E muitos políticos que deveriam ter a postura de isenção e equilíbrio, extrapolam o campo das ideias, do debate das ideias, dos projetos, e vão no pessoal. E, em função disso aí, acabam radicalizando de uma certa forma. Isso não serve só para o político, não. Serve para todas as famílias que estão nos assistindo, porque atualmente a gente fica presenciando aí irmãos, pai e filho, famílias, familiares, amigos de infância, romperem relacionamento, que não é determinante, mas por algum tempo, em função do Lula, do Bolsonaro, do não sei quem, do candidato esse, do candidato aquele, do prefeito da minha preferência, do vereador da minha preferência. Eu acho que quando as ideias extrapolam, né, o campo do projeto e tudo mais, e as ações extrapolam do campo das ideias, fica ruim, porque vem a ofensa pessoal, o radicalismo, que normalmente o radicalismo, o que ele é? Ele é fruto da paixão, na verdade, da fascinação do ser humano, com a qual ele não pode se inserir. E você tem uma postura muito equilibrada nesse sentido, pelo menos na minha presença, nas entrevistas, na sua postura lá na Câmara, eu não sei se na intimidade você é diferente. Eu gostaria que você falasse a respeito, porque você já votou contra vários projetos do grupo que você faz parte, que é o grupo de apoio à administração municipal. Você sabe, Paulinho, é até engraçado, né? Muita gente me pergunta isso. Fala, Andresa, mas eu faço isso com tanta naturalidade, não é aqui no programa ou lá na Câmara, não, sabe? Eu tento nunca levar pro pessoal. Eu acho que a partir do momento que você pega uma discussão e ela vai para o pessoal, você já perdeu a discussão. Mesmo quando eu era oposição nos outros mandatos, meu primeiro mandato foi na gestão do Eduardo Oliveira, eu jamais discuti questão pessoal, nunca falei dele como pai, esposo ou qualquer outra área. Sempre gostei de deixar dentro da gestão, a discussão da cidade. Com ex-prefeitos, Luiz Romagnoli, a mesma coisa. Você nunca ouviu eu falar a questão dele como contador, ou como pai, ou como marido. Eu sempre gostei de discutir a gestão. E na gestão a gente critica, concorda, não concorda. O homem público. Então eu faço essa questão, né, de não levar para o pessoal nunca, assim, com muita tranquilidade. Com o Juninho, a minha situação em relação a votar algumas coisas contrárias, isso eu aprendi muito com ele, porque o Juninho foi vereador comigo lá, e hoje chegou na prefeitura, então ele é uma referência para mim. Então eu sempre vi ele ponderar, de falar assim, não, é o grupo que a gente está, mas isso daí não está certo. Desde quando a gente era vereador junto, tinha situação que ele votava de um jeito e eu de outro, e via com naturalidade. Não sei se agora, como prefeito, eu acredito que deve incomodar, né? Porque bom é a gente somar. Só que eu vejo um respeito muito grande dele, assim, pelo meu pensamento e pela minha defesa. Se eu não acho que isso é legal, isso não vai me fazer uma inimiga dele. Eu sempre coloco aqui, Andresa, que as pessoas confundem muito fidelidade partidária, fidelidade do grupo, com subserviência. Sim. Aí é que é ruim, porque quando o indivíduo, principalmente parlamentar, o vereador, principalmente, quando ele não tem opinião própria, e ele fica lá balançando a cabeça, ele tinha aquele personagem, lembra, do Jô Soares, tirou daqui e tal. Então, não. Quer dizer, isso aí fica muito ruim. Isso não é muito né? a minha cara. O que acontece em relação ao Juninho? O Juninho, na minha opinião pessoal, ele foi, assim, um projeto de governo, não só meu, mas de um grupo. Eu passei outros mandatos desgastando outros governos, cumprindo muito bem a minha função política, para ele chegar a prefeito hoje. E hoje, ele, como prefeito, eu me vejo do grupo dele.
ele. Eu quero que ele vá bem. O que ele precisar de mim, eu estou à disposição para fazer. Mas você questiona Só ele que também? pisou na bola. Eu não gostei de uma coisinha aqui ou outra. Eu preciso ter essa intimidade e falar para ele, ô prefeito, eu sou do teu grupo, mas aqui eu penso diferente. Exato. Se a gente não tiver uma maturidade para isso, como nós vamos discutir uma cidade? Como que nós vamos discutir a vida das pessoas? Então, o mínimo é ter essa maturidade. Não é porque eu não concordei nesse assunto que eu não estou junto nos outros. Até porque o Juninho, esse grupo de gestão que está aí, ele é um projeto meu para, no mínimo, mais 16 anos, para que ele faça o sucessor, para que ele seja reeleito, faça o sucessor. Porque o que estava era um modelo que não me agradava. Claro que eu respeito a contribuição dos que passaram também, cada um veio e fez. Só que hoje eu vejo uma situação diferente, eu não sei se é por ele ser jovem, por acreditar nessa questão de novas ideias, eu acredito muito no projeto Juninho Gaspar como prefeito, como gestor, e vou estar à disposição para ajudar ele no que ele precisar. Só que isso não vai passar por cima dos meus princípios, dos meus ideais, de uma situação que eu tenho em relação aos servidores, ou de um pensamento que eu tenho em relação à constitucionalidade, que foi o caso da última sessão. Eu, no meu pensamento, isso não me faz situação ou oposição, pelo contrário, isso me faz verdadeira. Perfeito. O que mais tem no meio político, Paulinho, é os puxa-saco. Posso falar bem assim, porque todo mundo me conhece e sabe que eu falo dessa forma popular mesmo. É muita vaidade. E na nossa volta, tanto na minha como na de qualquer outro político, não falta gente para puxar o saco. Tem aquelas pessoas que ficam em volta da gente só para falar o que a gente quer ouvir. Mas aí a gente tem que ter essa maturidade. Você quer ouvir a verdade ou aquilo que te faz bem e te massageia o ego? Eu sou uma pessoa que eu prefiro ouvir a verdade, mesmo que ela me dói, mesmo que ela me entristece. Eu vou aprender com isso. Porque senão eu nunca vou conseguir conquistar a excelência sendo enganada. Sabe? Então eu não quero ouvir o que me faz bem. Eu quero ouvir o que vai me fazer melhor. Aliás, uma das frases para quem comanda, né, que deve prestar muita atenção, é quando o assessor ou o secretário chega, não está tudo sob controle, seu prefeito, e não está, né? Então, às vezes, está pegando, está tudo arrebentado em determinado local e coisa e tal, e o bajulador, ele sempre chega, não, está tudo sob controle. Essa frase eu nunca gostei dela. Também não gosto. Andressa, tem alguma coisa que eu deixei, nós estamos chegando ao final do programa, tem alguma coisa que eu deixei de perguntar de relevância, que você gostaria de colocar, e fica à vontade aí para a gente Acho que eu não te respondi, Paulinho, em relação ao que eu espero para a eleição desse ano, né? Você me perguntou, eu falei... eu ia te perguntar como pergunta final, qual a sua expectativa em relação às eleições? Eu acho que vai ser uma eleição muito difícil. Por quê? Porque a gente tem vivido em tempos de extremismo, tanto da direita como da esquerda, sabe? Não é uma questão mais de disputa de ideais, como era na época do PT e do PCdoB. Hoje a gente vê muito desrespeito pelas duas partes, a gente vê violência, a gente vê ameaça, é o que você falou, dentro da família. É um brigando com o outro. O que eu penso, para falar primeiro dessa questão da polarização, é que vai passar. Sabe, chegou Tudo novembro, passa, né? no segundo turno, não vale a pena, gente. Uma cidade como a nossa, Batatais, independente se você é bolsonarista, petista ou qualquer outro partido, criada que todo mundo se conhece. Eu, no meu grupo, e eu me declaro, sempre me declarei de esquerda, eu tenho pessoas que colocaram adesivos, que votaram em mim, e são bolsonaristas. Eu posso citar um nome, o Alan do Car Show. O Alan, ele é bolsonarista, ele fica lá na internet o tempo todo brigando. Mas ele levou em conta, antes da sigla, a pessoa que ele conheceu. Nós fomos nascidos, criados junto escolha, ali. né, Andressa? E é isso que a gente tem que manter, o respeito pelas pessoas que a gente convive. Exato. Eu acho que vai ser muito difícil, eu acho que vai ser um período muito ruim, porque além dessa questão polarizada, está tendo uma intolerância. Quando você discorda de uma pessoa, a primeira coisa que ela faz é levantar a voz e gritar. Exato. Então está tendo um descontrole muito grande. Eu não espero uma eleição fácil, espero que o Lula seja eleito, sabe? Espero que ele consiga. Não dá para ficar vendo as pessoas passar necessidade, como eu tenho visto. As pessoas hoje, uma criança, como vai comprar um leite de 7, 8 reais quem ganha um salário mínimo, paga aluguel, uma cesta básica no preço que está.
Sabe, gasolina, eu espero que ele seja eleito. Minha pré-candidata a deputada federal é a Flávia Lancha, aqui de Franca, justamente por aquilo que nós falamos. Por ser mulher, eu acredito na sensibilidade da mulher. Eu sei que ela é uma mulher porreta, de à frente, ela está indo em todos os municípios, ela está constantemente aqui em Batatais, e não basta só ser mulher, tem que ser uma pessoa que a gente consegue chegar até ela. E a Flávia, ela dá essa abertura. Eu sei que é uma pessoa que vai contribuir muito com a nossa cidade. A nível estadual, eu estou com Raul Vicentini, pessoa da nossa cidade, todo mundo conhece, um menino que sempre gostou de política. Ele era jovem, ficava na porta do IESA, colocou o nome, sempre gostou, precisou sair da cidade, porque às vezes eu ouço, Andresa, mas ele foi embora. Realmente, ele foi para frente do Detran, um orgulho para a gente. E se hoje ele está pondo o nome dele a candidato estadual, eu só apoio ele porque ele saiu dessa caixinha de Batatais. Hoje ele tem condições de conquistar votos, assim, no estado inteiro, todo lugar tem uma autoescola, um despachante, ele consegue um apoio, assim, em todo o estado. Então isso faz o Raul ser uma pessoa, assim, que tem condições. Ele já foi candidato em outras, naquele momento eu não vi uma condições nele, e agora eu estou. Ah, mas Andresa, você disse que você mantém essa questão ideológica, partidária, porque eu respeito muito a questão partidária. Os dois não são do seu partido. Hoje eu estou no PSB, e o PSB na nossa região, ele ficou sem candidato. O Ricardo e o Rafael Silva, que eram candidatos e já ajudaram muito a nossa cidade, eles mudaram de partidos. Como eu não tenho um compromisso partidário com eles hoje, eu fiquei à vontade para escolher. E aí, na minha escolha, eu priorizei minha cidade, Batatais. Eu duvido que alguém faria por Batatais mais do que um Raul Vicentini, onde o pai tá, as irmãs e ele foi criado. Uma deputada federal, porque também não adianta a gente ajudar quem não tem chance de se eleger, né? Do que uma Flávia Lancha, uma pessoa que não precisa se servir da política, porque é uma pessoa financeiramente muito bem, ela se dedica e ela tá para servir na política e é do nosso lado. E mulher. Então a minha luta vai ser em relação a isso, sabe? Melhorar as condições. Para governo do estado, meu pré-candidato vai ser o Haddad, era o Márcio França como governador, por eu estar no PSB, né? Mas hoje, como ele é meu candidato como senador, e eu espero mudar essa realidade. Perfeito. Sabe, é o que eu espero. Que diminua essa polarização, essa raiva, essa ira, sabe? Que o amor vença o ódio. Não dá para continuar vendo alguém revirar o lixo, dividir comida e osso com cachorro e não sentir, sabe? E também falar, mas foi corrupto, acabou a corrupção. Não dá para a gente também querer se enganar, Paulinho, e depois de ver barras de ouro sendo negociada no Ministério da Educação e falar que acabou a corrupção. A gente torce para isso acabar, sabe? Mas para isso ela não pode deixar de ser investigada. Perfeito. É o que eu penso. Vai ficar nisso. Espero que a gente mantenha o respeito e em novembro a gente volta o nosso cotidiano com amor e respeito, curtindo as festas, encontrando nos lugares, assim, e sendo a gente, esse povo amoroso, porque Batatais é um povo muito amoroso e solidário. Que a eleição não seja maior que isso. Perfeito. Andresa, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, tá? Por ter concedido essa entrevista novamente para todos nós. Eu que agradeço pela oportunidade, obrigada a todo mundo que acompanhou até o finalzinho do programa, né? Um prazer e um privilégio poder entrar no lar ou pelo celular de cada um e ser ouvida. Então, muito obrigada, TV Educadora, Paulinho, por essa oportunidade.